Chesed ve Shalom, graça e paz. Sou o professor Roberto Silva, diretor da FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Estamos aqui para compartilhar um pouco mais do conhecimento bíblico e teológico com todos vocês que têm nos acompanhado em nosso canal, aqueles que também são alunos da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, do curso básico, médio, bacharel e teologia, assim como hebraico, aramaico e grego. Deus abençoe a vida de todos vocês e que neste momento de pandemia, Deus ele possa guardar a sua família, Deus ele possa abençoar e prosperar a sua vida e que nada vocês possam ter falta. Esses são os nossos votos. Dizer que os cursos da FTLB não param, estão todos sendo oferecidos na modalidade online, onde nossos alunos no modelo à distância podem ter acesso ao conhecimento bíblico e teológico dos nossos respectivos cursos, ok? Bem, para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber novas notificações e dê um like se você gostar. Vou deixar o meu contato para matrículas e informações a respeito dos cursos da FTLB. 11 9 70 98 42 32, ok? Bem, o nosso tema de hoje ele está relacionado às disciplinas de teologia sistemática, angelologia e demonologia. Nós vamos falar propriamente sobre os demônios da Septuaginta. Você já ouviu falar da Septuaginta? Bem, a Septuaginta nada mais seria do que a primeira tradução da Bíblia. É importante ressaltar que o Antigo Testamento da Bíblia, os seus originais, foram produzidos na língua hebraica. E assim, toda a Tanakh, composta pela Torá, Neviim e Kotivim, ou seja, composta pela lei, chamada de Pentateuco, composta pelos escritos, propriamente os livros históricos e poéticos, e os Neviins, composto propriamente pelos profetas maiores e menores. Então, toda a Tanakh, com os seus 39 livros que compõem o Antigo Testamento, foram produzidos em hebraico. E entre o ano 180 a.C., foi solicitado a produção desse texto do hebraico para o grego. E assim nasceu a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia em língua grega. Entre o ano 330 a.C. ao ano 330 depois de Cristo, o grego koiné era a língua universal da época. Sendo assim, sírios, gregos e palestinos daquela época precisavam conhecer o grego, tanto ler como falar, para que pudessem fortalecer a sua economia, vamos assim dizer, através do comércio. Pois bem, a Septuaginta foi a produção literária religiosa judaica de maior abrangência. Através da Septuaginta nasceu muitas outras traduções e até versões propriamente do Antigo Testamento. E em outro vídeo que está em nosso canal, chegamos a falar como foi importante a Septuaginta para a produção literária canônica e apócrifa, propriamente dos evangelhos sinóticos, joaninos e dos evangelhos apócrifos, e até os apocalipses, a literatura apocalíptica apócrifa e a literatura apocalíptica canônica. Pois bem, a Septuaginta foi uma produção literária de grande importância. E este tema não poderia deixar de ser esclarecido: os demônios. Vamos lá? A terminologia demônio vem do grego daimonium,
e sempre está se referindo a coisas ruins, às vezes a ídolos. Nós vamos analisar como a Bíblia hebraica trabalhava com essa temática obscura, ruim, negativa, e como a Septuaginta vai demonolizar, ou seja, ela vai transformar essas palavras, estes termos da Bíblia hebraica em demônios. Visto que a palavra demônio é uma palavra grega e ela não existe nos originais hebraicos, ok? Então, demônio propriamente vem da Septuaginta. Nós vamos ver isso na prática, iniciando com uma leitura de Deuteronômio, ok? Nós vamos iniciar então com a leitura de Deuteronômio, em hebraico, Sefer Dvarim. Sefer Dvarim. Vamos lá. Capítulo de número 32, versículo de número 17. Eu vou ler também aqui na versão em português para facilitar a sua compreensão. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 17. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos, recentemente chegados, e que vossos pais nunca haviam temido. Ou seja, sacrificaram a demônios. Por mais que a versão em português trabalhe sacrificaram a demônios, o hebraico vai nos dizer Isbehu Lashedim Lo Eloá. Ou seja, parte A, Isbehu Lashedim Lo Eloá. Ou seja, sacrificaram a Shedim Lo Eloá. Sacrificaram a Shedim. Não é Deus. Então, o redator, o deuteronomista, o produtor literário desse texto, ele diz que sacrificaram a Shedim. Shedim é traduzido como deuses estrangeiros, ok? Shedim seria deuses estrangeiros, possivelmente se referindo a os deuses cananeus. Então, os deuses cananeus são chamados de Shedim, e aqui nós temos uma admoestação contra um dos ritos cananeus de culto. Sacrificaram a Shedim. E o mesmo ainda diz que Shedim não é Eloá, não é Elohim, não é Deus, é uma negativa. Bem, a Septuaginta, ao olhar este texto, ela propõe uma nova interpretação, tá? Vamos lá. Mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Etsan daimonios kai uteo. Etsan daimonios kai uteo. Ou seja, sacrificaram daimonios a demônios, kai uteo, e não é Deus. Ou seja, Septuaginta, ela pega a palavra Shedim, que seria ídolos pagãos, divindades cananitas, e vai transformar isso em demônios, ok? Então a Septuaginta, ela já faz não uma tradução literal, ela faz uma interpretação a respeito do texto da palavra ídolos, divindades estrangeiras, e vai demonolizar, vai transformar isso em demônio, ok? Bem, esse é o primeiro exemplo. É importante ressaltar que a Septuaginta, ela tem as produções literárias intertestamentárias, ou seja, quando você pega uma Bíblia de edição católica, ali terá Macabeu, Judite, Tobias,
7 livros apócrifos e os acréscimos em alguns livros canônicos, tais como Daniel e Esther. Nesta literatura apócrifa também podemos observar a palavra propriamente demônio. Bem, nós temos aqui o livro de Tobias. Tobias, capítulo de número 3, versículo de número 8. Ela foi dada as 7 vezes em casamento, e Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus 7 maridos, um após outro, ok? Um após outro. Eu fiz uma anotação aqui, que na Septuaginta nós teríamos a palavra Asmodaus to poneron daimonion, ou seja, Asmodeu, o pior dos demônios. Asmodeu, o pior dos demônios. Então a literatura apócrifa intertestamentária, ela também faz muita utilização da terminologia demônio, que muitas vezes está ligada a deuses estrangeiros. Vamos lá? Tobias capítulo 6, versículo 8. Respondeu-lhe: se queima o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher, atormentados por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo o mal e o faz desaparecer para sempre. Neste texto também temos a palavra daimonion ou pneuma poneron, ou seja, temos aqui a citação do demônio, como também a citação do pneuma poneron, do espírito mau. Tudo isso nos ajuda na compreensão da construção imagética demoníaca a partir do judaísmo intertestamentário. E essa produção aqui de Tobias, o capítulo 6, chega a compartilhar a fórmula de exorcismo, como poderia se exorcizar esta entidade demoníaca. Vamos para um outro texto muito conhecido, propriamente os Salmos. Vamos para o Salmo 91, um salmo muito conhecido, que também nos ajudará neste estudo, nessa compreensão. Salmo 91, verso 6. Nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Bem, aqui propriamente no texto da Bíblia hebraica, vamos lá. Salmos 91. Salmos 91, verso 6. Mi dever ba ofer iachaloch mi kevet iachut tsohoraim, ou seja, a mortalidade que assola Hotsoraim, ao meio-dia. A mortalidade que assola ao meio-dia. Professor, mas o que o salmista queria dizer com a mortalidade, com o mal que assola ao meio-dia? O salmista está falando do calor, do tempo muito quente, dos desertos daquela época, que trazia morte, que trazia doença. Enfrentar o deserto e o sol escaldante na hora sexta, que era o meio-dia, era você trazer doenças para você, ou talvez até a morte. A Septuaginta, ela também vai fazer uma análise distinta. A Septuaginta, nesse caso está no Salmo 90, verso 6, cai um capítulo,
que vai dizer: apó pragmatos diaporeuomenos en scotei, apó symptomatos kai daimonio mesemprino, ou seja, kai daimonio. Mesma coisa, Septuaginta, ela interpreta a mortalidade, o mal que assola o meio-dia e transforma este mal em demônio. Então, olha que interessante, além da Septuaginta pegar o Deus estrangeiro e transformá-lo em demônio, ela pega o mal que assola o meio-dia, a mortalidade que assola o meio-dia do Salmo 91, verso 6, e transforma essa mortalidade em demônio. Então, olha a construção da Septuaginta. Ela vai pegando alguns termos, algumas interpretações e meio que fazendo uma outra interpretação, uma interpretação demoníaca. O Novo Testamento, a produção literária sinótica, até as cartas paulinas, elas trabalharão com intensidade essa interpretação da Septuaginta a respeito do mal, a respeito dos demônios. Bem, vamos para um outro texto. Vamos aqui para o texto do Salmo 96. Salmo 96. Salmos 96, verso 5. Os deuses dos povos são vazios. Os deuses dos povos são vazios. Bem, vamos aqui olhar para o trabalho da Bíblia hebraica, como que esse texto está relacionado na Bíblia hebraica. Bem, Salmos 96, verso 5. Ki kol Elohei Ha'amim Elilim, ou seja, pois todos deuses Ha'amim, dos Elilims, ou seja, Elilim seria uma espécie de ídolo estrangeiro, ou deuses dos povos. Elilim, diferente de Elohim, que seria a divindade adorada pelos israelitas, onde Gênesis 1:1, Elohim já aparece de cara criando os céus e a terra. Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, em princípio criou Elohim. Aqui nós temos o Elilim, que seria uma divindade dos povos. Vamos dar uma olhada o que a Septuaginta faz. Mesmo texto, entretanto aqui na Septuaginta está no 95, verso 5. Hoti pantes roi teoi ton etinon daimonia, ou seja, a Septuaginta pega a palavra Elilim, que está relacionado à divindade estrangeira, e transforma em daimonia. Então, olha a teologia da Septuaginta. Deuses estrangeiros são demônios. Mortalidade que assola o meio-dia é demônio. Então, a Septuaginta ela vai fazendo uma reinterpretação de várias coisas. Era como que fazer uma interpretação que o que é mal é demoníaco, né? Bem, nós sabemos que, sim, numa fala mais pastoral, existem muitos males relacionados a demônios, mas também existem muitos males relacionados a pessoas que cometem maldades umas com as outras e pessoas que cometem maldades consigo mesmo. Então é importante dizer que a Septuaginta ela começa a trabalhar uma nova compreensão demoníaca e imagética no judaísmo, e isso influenciará propriamente a literatura canônica e apócrifa, intertestamentária e neotestamentária. Vamos para mais um texto.
Salmos de número 106, verso 37. Salmos de número 106, verso 37. Eles semeiam campos e plantam vinhas, que produzem colheitas. Deixa eu olhar aqui, pode ser que esteja no outro. Salmo 106, verso 37. Aqui, Salmo 106, verso 37. E sacrificam seus filhos e suas filhas aos demônios. Vamos dar uma olhada como a Bíblia hebraica trabalha este texto. Ok? Salmo 106, aqui, verso 37. Vá isberru e sacrificam et beneichem, seus filhos, ve et benoteichem, e suas filhas, lachedim. Lachedim, a mesma palavra para Deuteronômio, shedim, relacionada a ídolos ou a deuses estrangeiros. O salmista está dizendo que algumas pessoas sacrificavam seus filhos e as suas filhas para os shedins, deuses estrangeiros. Vamos lá para a interpretação da Septuaginta. Mesmo texto. Aqui na Septuaginta, então, nós temos o 105, verso 37. Kai etisam tus ruius auton kaitas tigateras auton tois daimonios. Ou seja, que sacrificavam seus filhos e suas filhas aos daimonios, aos demônios. Mesma coisa, a Bíblia hebraica trabalha o shedim como ídolos, sacrificavam seus filhos e suas filhas aos ídolos, aos deuses estrangeiros, e a Septuaginta pega esse termo ídolos e transforma em demônio. Vai dizer, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Bem, meus queridos, com este estudo, é importante ressaltar que no Antigo Testamento já existia uma ideia de mal, de espíritos maus. Existe o espírito de mentira da parte de Javé, que é uma outra problemática. Existe o espírito mal da parte de Javé, que atormentava Saul, que também é uma outra problemática. Fica para outros vídeos nós aprofundarmos estes temas. Mas este mal estava relacionado a Javé. Javé, segundo os redatores, era aquele que liderava sobre tanto o espírito de mentira como o espírito mal que atormentava Saul. A partir do período intertestamentário, na produção literária apócrifa, Javé ele não domina mais sobre esses espíritos maus. Esses espíritos maus ou os ídolos ou a mortalidade ou o mal serão interpretados de forma demoníaca e não terão relação mais com Javé. Tanto é que na produção literária neotestamentária, os demônios eles aparecem como aqueles que são os possuidores de corpos. São possuidores de corpos, e aí a literatura intertestamentária apócrifa já vai trazer ritos de exorcismos, assim como a literatura apócrifa e canônica também trará ritos de exorcismo para expulsar este mal. Então nós temos uma evolução demoníaca imagética do período veterotestamentário, a construção da ideia demoníaca no período intertestamentário, com a produção literária da Septuaginta, e a evolução de tudo isso na literatura canônica e apócrifa neotestamentária. Ou seja, a Septuaginta insere com muita força a ideia do demoníaco, ok? Bem, esse foi o estudo de hoje a respeito
dos demônios da Septuaginta, né? A compreensão demoníaca da Septuaginta. Que Deus abençoe sua vida. Espero que com este estudo contribuímos com o seu saber bíblico e teológico para a evolução dos vossos estudos bíblicos e exegéticos. E não se esqueça, para aprofundar seu conhecimento no grego, no hebraico, conhecimento teológico e bíblico, FTLB. Que Deus abençoe a sua vida e Shalom!